Vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Ensemble, prions le Christ Seigneur, qui intercède pour nous auprès du Père. Seigneur Jésus, tu ouvres les yeux des aveugles. Ouvre nos yeux ta présence, accorde ton pardon. Ô Christ, tu guéris les sourds. Ouvre nos oreilles à ta parole, accorde ton pardon. Seigneur Jésus, tu délies la langue du muet. Ouvre nos lèvres ta louange, accorde ton pardon. Rogamos-te, Senhor, que tua graça sempre nos preceda e acompanhe, inspirando-nos a perseverar na prática das boas obras, desapegando-nos dos bens materiais e sendo fiéis ao teu chamado de simplicidade e amor. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva, a tua palavra, e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra de Deus, escrita para nossa meditação hoje, está em Marcos, capítulo 10, iniciando pelo verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, ocorreu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, lhe perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou-se Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, gente querida, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Esses dias eu recebi um livro que havia comprado pela internet, Contentamento, o segredo para a felicidade plena e duradoura. Um livro da Sua Santidade o Dalai Lama e do arcebispo Desmond Tutu. Trata-se de uma visita que o arcebispo fez ao Dalai Lama no Tibete por ocasião do aniversário dele. E com a ajuda do jornalista Douglas Abrams, passaram uma semana conversando sobre os temas da vida que podem construir felicidade. E claro, desde o início fica muito nítido que a compreensão de que a felicidade não poderá ser encontrada na busca de qualquer objetivo ou conquista. A felicidade não está na fortuna, no dinheiro e nem tampouco na fama, mas está única e exclusivamente em nós, em nosso propósito de vida. Assim, certamente a maior pergunta que devemos fazer para nós mesmos é: qual o propósito da vida? E com certeza o propósito da nossa vida deve ser a felicidade. Cada qual de nós queremos alegria e felicidade. Penso que a felicidade está em nós. E qualquer conquista material não vai trazer a verdadeira felicidade. No máximo nos trará satisfação pessoal. E aí há uma diferença e uma pergunta. E a pergunta volta de novo: qual o propósito da vida? O Evangelho de hoje começa em se manter no caminho. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, novamente estamos na caminhada com Jesus. E caminhar com Jesus é se deixar manter na rota da aprendizagem e do discipulado. Mas uma vez Jesus se depara com a incompreensão dos seus discípulos e até dos mais chegados a ele. Como a mentalidade deles está formada pela ideologia dominante. Os discípulos se mantêm na dificuldade de compreender a mensagem da contracultura de Jesus. Nos domingos anteriores vimos essa tensão no trato das questões do poder, do divórcio, das crianças. E o texto de hoje, Jesus põe em xeque o ensinamento comum sobre a riqueza, sobre o uso da riqueza. Em verdade, traz para nós a conversa maior sobre o valor da vida. A cena é por demais conhecida. Um homem pede orientação sobre como entrar na vida eterna. Em um primeiro momento, Jesus coloca diante dele a exigência que é conhecida por todo judeu piedoso e é ensinada pelas escolas rabínicas: o cumprimento dos mandamentos. Um homem sem dúvida, um praticante piedoso da lei, sente que isso não é o suficiente, pois é o mínimo. E Jesus então põe diante dele as exigências do reino. Vai, vende tudo e partilha com as pessoas pobres e vem seguir. Isso o homem é incapaz de aceitar. Estava amarrado, preso aos seus bens. Era uma pessoa de muitas propriedades, diz o Evangelho. E aí ele fez a sua opção. Optou por uma vida regular, que não exige partilha, e em consequência disso foi embora, muito abatido, pois tinha colocado
os bens secundários acima do bem maior. Esta também é a única história nos evangelhos em que um chamado pessoal de Jesus é rejeitado. O homem rico sai de luto porque não foi capaz de desistir daquilo que o impedia de se entregar totalmente a Deus. Mas embora seja a única história nos evangelhos, quando isso acontece, ela se repetiu inúmeras vezes nos séculos que se seguiram. Cada um de nós tem uma coisa, geralmente mais de uma, que nos recusamos a abandonar para que possamos estar mais plenamente em um relacionamento com Deus. Não precisa ser dinheiro, embora possa ser, mas nossas disfunções espirituais podem assumir a forma de outras coisas. Qualquer outra coisa que se interpõe entre nós e o nosso Deus. Todos nós temos algo. Tornar-se consciente deles e ter coragem de abandoná-los não precisa ser esmagador. Como disse Jesus, para os mortais é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. O que seria necessário para cada um de nós desistir do que está nos impedindo em confiar, em se entregar a Deus com toda a nossa vida, o Deus amoroso no qual vivemos e nos movemos, temos nosso ser. Observe que Jesus não condenou o homem por ser rico. Jesus, olhando para ele, o amor. Jesus sabia que a riqueza em si não era ruim, mas tornava as coisas mais difíceis para uma pessoa rica, às vezes, perceber sua total dependência de Deus. Se você pensar bem, muitas vezes quando temos muito dinheiro e sentimos que as coisas estão indo bem, nos sentimos autossuficientes. Afinal, trabalhamos muito por uma vida boa, não é verdade? Mas precisamos cuidar, pois essa atitude pode nos impedir de responder totalmente aos dons que somente Deus pode nos dar. Uma vida plena e completa, agora e a vida eterna no futuro. A nossa forma de ser anglicano, enfatizamos especialmente a encarnação. O fato de Jesus veio habitar entre nós, partilhou, viveu a vida humana diária. Esse é um exemplo de Deus fazendo algo novo, algo radical. Jesus dizendo ao homem rico para desistir do que interfere em sua total confiança em Deus. É uma continuação desse novo trabalho. É um apelo contínuo para que sejamos radicais, para nós confiarmos sempre em Deus. É um apelo radical. E esse amor é encarnado, significa que a vida é mais do que vazio. Significa que há riquezas em viver a comunidade com os outros. A riqueza verdadeiramente quando estamos em comunidade, onde você pode compartilhar, orar, servir com os outros. É sobre viver sua vida melhor, sobre tornar quem seu Criador o criou para ser. O certo é que precisamos estar prontos para doar, para oferecer aquilo que temos recebido de Deus e não nos sentir superior ou melhor aos outros. A quem Deus muito dá, muito mais será cobrado. A generosidade costuma ser um amadurecimento da compaixão e nós recebemos muito mais do que doamos. É preciso ser muito mais do que falar e sim agir. Essas últimas semanas eu vivi diferentes experiências de generosidade, de receber e de doar. A campanha 18 anos pela comunidade, semeando amor e solidariedade, foi uma dessas experiências. Não somente pela arrecadação que ultrapassou nosso alvo, mas pelo desejo das pessoas de apoiar de diferentes formas, de se envolver, de querer ser participante do objetivo que é servir as pessoas em situação de vulnerabilidade. A feijoada beneficente, nós recebemos todos os ingredientes em doação e fizemos uma feijoada para 270 pessoas. Houve generosidade em doar com dinheiro e com o tempo, porque ficamos de quinta-feira a domingo cozinhando. Foram 17 panelas. E essa semana, a festa das crianças do Centro Social Anglicano, recebemos doação de sorvete, doação de brinquedos
e doação de serviços artísticos. Ian e Vitória trabalharam 2 dias, literalmente no sol, construindo com as crianças o painel de Ivan Cruz e a árvore da diversidade. Qual o propósito da vida? Servir em amor, oferecendo e recebendo. E eu quero chamar e convidar você hoje a se colocar na certeza de que quando doamos, é aí que recebemos. Que possamos estar prontos para doar a cada dia aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare, nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare, nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. A fé do homem nordestino que busca um destino, um pedaço de chão. A luta do povo oprimido que abre caminho, transforma a nação. Para oferecer, repare, nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare, repare, nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Retalhos da nossa história, bonitas vitórias que meu povo tem. São lutas de ontem e hoje também. Recebe, Senhor. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare, nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare, repare, nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Aqui trazemos a semente, sangue desta gente que fecunda o chão. Do gringo, tantos lavradores, santos operários em libertação. Recebe, Senhor. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare, nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare, repare, nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Coragem de quem dá a vida seja oferecida neste vinho e pão. É força que destrói a morte, muda a nossa sorte, é ressurreição. Recebe, Senhor. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare, nossas mãos abertas, trazendo
Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.